consegui minha tão sonhada agenda lotada, mas hoje eu sofro com ela, né? Quem nunca? São vários veterinários já que vieram falar comigo a respeito disso, né? Isso aconteceu comigo também. E como que a gente lida, né, com essa situação? Então, o primeiro ponto, vou contar brevemente aqui minha história. Quando eu saí da residência, né, eu consegui alguns trabalhos como plantonista e na clínica médica, né? Então eu consegui, foi relativamente fácil conseguir esses plantões, porque a residência ela já abria portas que muitas vezes quando a gente não tem residência a gente não consegue, né? Porque isso eu falo por experiência própria, tá? Eu trabalhei antes de entrar na residência, primeiro ano que eu prestei residência eu não passei, eu passei só no segundo ano, então eu tive essa fase aí de trabalhar sem a residência e trabalhar após a residência. Então, a residência abre portas sim, porém, eu não queria ficar na clínica médica, eu queria seguir para cardiologia veterinária. Então, eu precisava conquistar o meu espaço, eu precisava ir construindo a minha jornada dentro da cardiologia também, né? E aí foi pauleira, né? Eu acho que todo mundo que começa na carreira passa por situações bem desafiadoras, então no início eu fazia plantão, aquela velha história, né, de fazer plantão de final de semana, de fazer plantão noturno, tinha semanas que eu trabalhava todos os dias, né, tinha semanas que eu trabalhava de dia e de noite, então virava tipo 36 horas, né, 24 horas, enfim, trabalhando direto. Isso foram poucas vezes porque eu realmente não aguentava, mas acontecia, né. E eu cheguei, uma época, eu trabalhava no Hospital Público de São Paulo e eu batia o dedo, eu batia ponto às 6 da manhã. Então eu saía de Sorocaba às 4 da manhã. Para eu sair às 4 da manhã de Sorocaba, eu tinha que acordar às 3. Então penso, eu acordava às 3 da manhã, 6 horas eu estava batendo ponto e ia até às 18 horas, né? Isso 3 vezes por semana. Então assim, foi uma situação bem desafiadora, né? Como muitos veterinários passam, né? Não é uma história muito diferente de muitos, talvez de você que esteja assistindo. Porém, como eu fui construindo a minha jornada para me inserir no mundo da cardiologia, né? Eu precisava conquistar esse espaço. E aí eu lembro que eu bati de porta em porta, eu fiz tudo isso, né? Então, o caminho natural. E quando eu conquistei a tão sonhada, né, agenda lotada, primeiro eu fui trabalhar só com cardiologia, né, então saí da clínica, depois eu conquistei a tão sonhada agenda lotada a ponto de não ter agenda para 2, 3 semanas para frente. E aí eu comecei a sofrer com isso, tá? O primeiro fator de sofrimento foi não conseguir atender todo mundo que eu poderia, né, todo mundo que me procurava, na verdade, né, eu atendia todo mundo que eu podia, mas eu não atendia todo mundo que me procurava. E aí veio o primeiro desafio, né? Eu tenho um desafio muito grande de falar não, já melhorei muito, né? E tô em um constante processo aí de evolução. Hoje em dia eu falo não com muito mais facilidade, né? Mas no começo da nossa carreira, principalmente por essa trajetória ter sido tão árdua, né? De conquistar essa agenda lotada, a gente acaba sendo condicionado a sempre falar sim, né? Então, o primeiro ponto foi começar a falar não para os clientes que procuravam. Então, aí, o que acontece? Muitas vezes a gente fala, não posso atender, eu não consigo atender. Às vezes o cliente já liga pedindo um horário específico. Eu quero agendar essa semana. Putz, eu não tenho horário. E muitas vezes, nesse momento, a gente perde uma ótima oportunidade de saber o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa entender qual é a necessidade do cliente e mesmo que você não vai atender esse paciente, você seja útil para esse cliente, né? Para esse tutor. O primeiro ponto é entender, perguntar, né? O que está acontecendo? Olha, é uma cachorrinha assim, assim, assim. Tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Então, ele começa a te explicar e você começa a entender se aquele problema é um problema emergencial mesmo. Lógico que por mensagem você não tem como afirmar, mas você pode ir buscando informações que te fomentem, né? De que aquela situação é uma situação que dá para agendar ou não, você tem que procurar realmente uma emergência, tá? Então, o primeiro ponto é se certificar do que está acontecendo. E muitas vezes acontecia assim, olha, o que está acontecendo é que o meu cachorro tá tossindo há 6 meses, né? Então, você começa a perguntar para a pessoa, tá, mas aconteceu alguma coisa diferente? Tá respirando bem? Não tá? Como é que tá a língua? Você começa a fazer perguntas, né?
E a pessoa falou assim, não, ele tá normal, tá comendo normal, tá brincando, só tá tossindo mesmo, tá? Aí você pergunta, mas essa tosse começou agora ou não, né? E muitas vezes é uma tosse super crônica já, e que a pessoa tem sim condição de esperar um agendamento, de esperar um outro momento para ser atendido. E aí você pode perder a oportunidade de oferecer um horário que você tem disponível. Então, você pode falar assim, olha, daqui a 2 semanas, na quarta-feira, dia tal, eu tenho horário. Você consegue esse dia? Putz, consigo, beleza, a pessoa fica feliz, alegre, satisfeita porque você resolveu o problema dela. Ou não, se for uma situação realmente emergencial, você conseguir direcionar para algum colega ou para algum serviço de emergência, né? Então, mesmo que você não atenda essa pessoa, você está buscando contribuir com essa pessoa. Então, dê atenção para o cliente mesmo que você não vá atender, tá? Então, esse é um ponto importante, para você até sentir menos culpa de não atender aquele paciente. Outro ponto é colocar na cabeça da gente que a gente não vai abraçar o mundo, a gente não vai conseguir atender todo mundo, isso é um fato, né? Então, muitas vezes, a gente vem construindo uma carteira de cliente que no início é tranquilo da gente atender todo mundo, mas depois que isso vai se expandindo, é natural, se você fizer um bom trabalho, isso vai gerando uma demanda muito maior do que a que você consegue atender. Então, você precisa olhar para isso e entender que não, você não vai conseguir dar conta de todo mundo e que muitas vezes você vai ter que contar com parceiros, com pessoas que possam absorver essa demanda, tá? Um terceiro risco muito grande, que é um desafio muito grande, né? Muitas vezes eu me negligenciei, tipo, não ia ao médico, né? Às vezes marcava uma consulta, não desmarcava em cima da hora porque aparecia algum caso, né? Não ia dentista, tipo, atividade física, muitas vezes, né? Eu anulei a atividade física, às vezes eu tinha atividade física à noite, mas surgia alguma coisa e eu ia atender ao invés de ir para atividade física, né? Almoçar. Então, são coisas assim que são corriqueiras e que, ok, volta e meia você abrir mão disso, né? Para você atender algum caso emergencial, algum paciente que já é seu e que você precisa dar atenção, ok. O problema é que muitas vezes eu fiz da exceção uma regra, né? Eu tratei a exceção como regra. Então isso começou a ficar corriqueiro na minha vida. E se a gente não impõe um limite, ninguém mais vai pôr pra gente, né? Então, não se negligencie, imponha um limite ali na sua rotina para que você não carregue a rotina como um fardo na sua vida, tá? Um outro ponto foi que, um outro desafio, né, uma outra dor, foi anular minha vida social e a minha vida familiar por conta do trabalho, né? E, mais uma vez, existem exceções. Só que, se a gente fica o tempo inteiro anulando uma área em prol da outra, anulando o seu convívio social, a sua família, enfim, né? Qualquer outra área da sua vida em prol do trabalho, em algum momento, isso vai pesar muito, né? E a gente precisa entender que a gente é um ser humano, que a gente não é só veterinário, que antes de ser veterinário a gente é ser humano. Então, e as pessoas também, né? A gente pode informar isso de uma forma delicada para as outras pessoas também. Então, é entender que isso é importante pra gente, tá? Que a gente não pode viver só o trabalho. A gente precisa viver e não só trabalhar, tá? E aí, impor esses limites vai, inclusive, tanto para a saúde quanto para o convívio social, vai, inclusive, fazer com que a sua performance aumente, né? A sua entrega aumente. E é muito louco, né? Porque quando a gente começa a anular essas questões, né, que são importantes, tão importantes quanto o trabalho pra gente, a gente muitas vezes começa a se sentir muito cansado, né? Isso é totalmente justificável. E a gente começa a se sentir frustrado com a profissão, mas não é a profissão, é você, né? Então, a gente precisa tomar consciência dos prejuízos que isso pode acarretar pra gente. E já ir defendendo esses momentos. Então, se você tem um compromisso com você mesmo de ir ao médico, é você ir ao médico. Se você tem um compromisso com você mesmo de ter um contato com um amigo, uma reunião com um amigo, com família, você precisa manter e defender isso, porque ninguém mais vai defender isso por você, tá? Então, esses foram alguns desafios que eu enfrentei. Me conta também quais foram os seus desafios, né? E de que forma que você contornou. E esses desafios muitas vezes são muito retratados aí pelos veterinários que a gente tem contato, que a gente acaba conversando, que a gente mentora, tá? Então, deixa a gente saber e tamo junto.